A igreja somos nós, é o que a gente tem enfatizado desde o início desse ano, a nossa visão como igreja de Cristo, como é que isso vai se realizando na nossa experiência cristã. E esse apelo do Venha Junto, que a gente tem feito, que reuniu agora um grupo de voluntários para a gente começar a servir aqui nossa comunidade, nossa vizinhança, com esses vários cursos que teremos aqui a partir de março. Também tem agora, como eu disse hoje pela manhã, um outro foco, que é o Venha Junto na comunhão. Nós queremos retomar os nossos grupos de comunhão, que estavam funcionando e se ampliando antes da pandemia. Com a pandemia eles foram interrompidos. E agora nós estamos retomando, pastor André, juntamente comigo, estamos preparando aí toda a estrutura, vamos preparar os líderes. A ideia é que não fiquemos presos só aos domingos, que nós tenhamos perto da nossa casa, na nossa vizinhança, um grupo de comunhão que ali se reúne com irmãos nossos, para que uma vez por semana a gente possa se sentar juntos, possa juntos orar, refletir sobre a palavra, crescermos espiritualmente. Então a gente está agora nesse processo de preparar a liderança desses pequenos grupos, desses grupos de comunhão, e de retomar a nossa separação aí durante esse longo período da pandemia, que nos obrigou a nos distanciarmos. Ela causou um hiato que nos acomodou, nos esfriou em muitas coisas, fez com que perdêssemos a visão de algo, e agora a gente quer retomar isso. A gente entende que é um processo que às vezes vai mais vagarosamente, não é tão repentino, é uma conscientização coletiva, gradativa e que se aprofunda, mas a gente crê que precisa ser, porque somos corpo de Cristo e precisamos que o fato de sermos corpo de Cristo se realize em nós de maneira muito concreta. Por isso, eu hoje, tanto pela manhã quanto agora à noite, eu estou falando sobre como é que o fato de sermos igreja, e de sermos igreja fora do templo, fora do domingo, de sermos igreja onde nos reunimos juntos com nossos irmãos, como é que isso se realiza em nós de forma mais concreta, mais objetiva, mais prática. E hoje pela manhã eu disse que duas situações acontecem aí para que o conceito de nós como igreja, muito especialmente nessa visão de termos comunhão fora do domingo e comunhão fora do templo, como é que isso se manifesta? Num primeiro caminho, nós nos identificamos. Então a mensagem de hoje pela manhã foi sobre isso, de que maneira nós nos identificamos como corpo de Cristo, de que maneira a gente se vê no outro como corpo de Cristo, de que maneira a gente encontra no outro essa condição de sermos, como disse Paulo no texto que lemos lá, família de Deus, concidadãos dos santos, e agora cidadãos do reino de Deus. Então nós temos essa identidade que aflora, se aprofunda e se concretiza em nós, muito especialmente nos nossos momentos de comunhão, não só nos nossos cultos aqui, mas como queremos na nossa comunhão fora daqui também. E hoje à noite eu vou falar sobre a segunda manifestação, a segunda maneira como esse conceito de sermos corpo de Cristo acontece em nós, que é o fato de compartilharmos juntos. Nós nos identificamos como corpo de Cristo, e vimos isso no texto de Efésios, hoje pela manhã, mas também somos corpo de Cristo porque a gente compartilha algumas coisas. E o texto que eu quero ler para isso está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, no verso 16. Paulo aos Colossenses, ou Paulo aos cristãos de Colossos,
capítulo 3, verso 16. A gente lê assim lá: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Esse é um texto completo. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, não é? A Bíblia foi dividida no século XIV e depois no século XV. No século XIV dividiram a Bíblia em capítulos, no século XV dividiram os capítulos em versículos, que é para facilitar a gente achar esses textos. Mas Paulo, quando escreveu essa carta, não tinha capítulos e versículos. Mas esse versículo aqui, esse trecho, ele reúne uma ideia completa, como a gente vai ver hoje à noite. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que Paulo não conhecia a igreja de Colossos. Quando ele escreveu para outras igrejas, como a igreja de Corinto, como a igreja de Filipos, como a igreja de Éfeso, eram igrejas que ele tinha fundado, organizado, que ele conhecia bem. Mas Colossos não. Colossos ele não organizou. De Colossos ele recebia notícias, recebia informações. E muito especialmente ele tinha um desejo grande, expresso, de conhecer a igreja de Colossos. Mas quando a gente lê essa carta, a gente percebe essa comunhão que Paulo tinha com a igreja de Colossos. Essa comunhão que ele tinha com esses irmãos de Colossos. Essa comunhão que Paulo tinha com esses que eram resgatados por Cristo como ele, por esses que experimentavam a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus como ele, por esses que eram, como eu disse hoje pela manhã, os imperfeitos inconformados, que iam sendo aperfeiçoados pela palavra, por Cristo. Então ele se identificava com eles, sem conhecer, sem ter visto, mas eram filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo Cristo, e que tinham a esperança no mesmo Deus, com o mesmo Espírito habitando neles. Então a gente percebe nesse texto que a gente leu, Paulo falando sobre o que eles compartilhavam. Imaginem, o que eles compartilhavam sem conhecer Paulo e Paulo sem os conhecer. Imagine a gente se conhecendo. O que a gente não pode compartilhar muito mais? E como eles lá em Colossos compartilhavam essas coisas. Nós temos aqui nesse versículo, nessas frases que Paulo escreveu aqui, 3 coisas que Paulo está listando que nós compartilhamos uns com os outros. A partir do momento em que nós nos conscientizamos que somos igreja, somos corpo de Cristo, pertencemos todos a Cristo, crescemos no Evangelho, desenvolvemos a nossa fé diante do mesmo Cristo, do mesmo Deus, da mesma graça, temos o mesmo Espírito que nos conduz. Aquilo que ele vai mencionando ali, que eles partilhavam juntos, que eles compartilhavam, nós também compartilhamos hoje. E é isso, o fato de compartilharmos essas coisas, que faz com que cresçamos na fé. Por isso a comunhão da igreja é importante. Por isso é importante que nós nos tenhamos uns aos outros. A expressão uns aos outros é uma das que mais aparece no Novo Testamento. A gente tem uns aos outros para todo gosto. Amem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, intercedam uns pelos outros, suportem-se uns aos outros em amor, confessem seus pecados uns aos outros, ensinem-se uns aos outros, ou como a gente viu aqui, aconselhem-se uns aos outros, e por aí vai.
Se a gente for pegar todas as vezes em que a expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento e nas cartas dos apóstolos, a gente vai ver com que ênfase essa comunhão é acentuada. O fato de sermos igreja nos faz crescer na fé, desenvolver a nossa fé, amadurecer a nossa visão de fé. É essa comunhão que temos na igreja, com a igreja. E vejam que eu não estou falando apenas de culto de domingo, apenas de templo. É importante, a gente tem um lugar onde a gente pode sentar todo mundo junto e adorar a Deus. O domingo é o dia mais fácil, porque ninguém trabalha. Pois é, ninguém em termos, né? A maioria não trabalha. E a gente pode vir aqui dedicar um tempo para estarmos juntos. Mas não é só disso que estamos falando. O que foi que Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Então não é apenas no templo, nem é apenas no domingo, não é uma questão de um local sagrado ou de um dia sagrado, porque não é mais judaísmo antigo que tinha o sábado e que tinha o templo de Jerusalém. Agora, o altar de Deus não é mais o santo dos santos, o altar de Deus é o nosso coração, o templo somos nós. Vocês são templo do Espírito, diz Paulo, e o Espírito habita em vocês. Então nós temos a possibilidade de desenvolvermos nossa fé, aprimorarmos nossa fé, crescermos juntos em fé, por causa dessa comunhão. E é importante que desfrutemos bem disso. E por que é importante? E agora eu volto então onde eu estava falando. Porque pelo menos 3 coisas a gente compartilha nessa comunhão. 3 coisas podemos compartilhar. A primeira, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A primeira coisa que nós compartilhamos uns com os outros é aquilo que a gente vai aprendendo com a palavra. É aquilo que a palavra de Cristo, que os ensinos de Cristo, que o Evangelho de Cristo vai produzindo na nossa vida. A gente compartilha isso, por exemplo, eu agora, enquanto eu estou falando aqui, eu estou compartilhando com vocês o que eu aprendo com a palavra. E não só o que eu aprendo com a palavra, de que maneira a palavra me transforma. Aquilo que a palavra de Cristo está mudando em mim. Aquilo que a palavra de Cristo está aperfeiçoando em mim. De que maneira ela vai trabalhando comigo para que eu seja um Carlos Novaes melhor do que eu era uma semana atrás. Palavra de Cristo. Evangelho na vida da gente. E agora as coisas que eu compartilho com vocês, aqui enquanto falo, ou quando converso com vocês, ou quando aconselho alguém, é a palavra de Cristo que eu estou compartilhando, é aquilo que eu tenho aprendido com o Evangelho. Os professores da EBD aqui da nossa igreja, quando dão aula, estão compartilhando aquilo que aprenderam com o Evangelho. Vocês, quando conversam e falam de como vocês têm mudado, do que Cristo tem mudado na vida de vocês, os testemunhos que vocês dão, são vocês compartilhando o que a palavra de Cristo tem feito na vida de vocês. É a palavra de Cristo, é o que nós aprendemos com o Evangelho, que faz isso. Quando você perdoa alguém, ou pede perdão a alguém, é a palavra de Cristo que está sendo habitada em você e você está compartilhando o que você aprendeu. Quando você vive as virtudes, sabe, essas características de um novo caráter sendo formado à sombra da cruz de Cristo, você está compartilhando o que a palavra de Cristo está ensinando a você. E a maneira como a palavra de Cristo está transformando a sua vida. Nós precisamos disso. A gente precisa ver que o outro está sendo transformado e a gente precisa ouvir o que o outro está aprendendo. É importante para a gente. E o outro também precisa ver em nós o que está sendo transformado e ouvir de nós o que nós estamos aprendendo com a palavra. É um crescimento conjunto. Então essa é a primeira coisa que a gente compartilha.
habite em vocês a palavra de Cristo. E a gente vai compartilhando isso. O que a palavra de Cristo está fazendo com a gente. E aí a gente vai notando, tanto quando ouve a experiência do outro e vê o que a palavra de Cristo está fazendo no outro, quanto quando a gente sente o que a palavra de Cristo está fazendo na gente, a gente vai vendo que não é só teoria. A gente percebe que não é só credo. A gente percebe que não é só doutrina. A gente percebe que não é só letra de hino. Não é só letra de cântico. Não é só poesia. É real, é concreto, é verdadeiro, está acontecendo. Cristo está transformando a vida das pessoas e nós estamos vendo isso. Cristo está transformando as nossas vidas e nós estamos experimentando isso. E a gente vai compartilhando com os outros. Agora, se isso não está acontecendo com você, é hora de começar a acontecer. Você sabe que você tem que mudar a sua vida, você sabe que está num caminho errado, você sabe que alguma coisa precisa acontecer, a palavra de Cristo pode mudar a sua vida. A palavra de Cristo transforma os corações e as mentes. E se você entrou hoje aqui, sabendo que falta alguma coisa, sabendo que alguma coisa precisa ser transformada, eu posso dizer a você com toda certeza, você hoje pode sair daqui com a sua vida transformada pela palavra de Cristo. Então essa é a primeira coisa que nós compartilhamos, o que a palavra de Cristo faz com a gente. A segunda coisa que a gente compartilha também é mencionada aqui por Paulo, quando ele diz, olha, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Uma segunda coisa que a gente compartilha com o outro é a nossa solidariedade a ele. O nosso desejo de ajudar, de somarmos. Às vezes de ser um ombro no qual ele pode chorar, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Não é? Às vezes ser alguém a quem ele pode falar simplesmente. Quanta gente tem por aí que precisa ser ouvida. Precisa ser ouvida. Tem dramas a compartilhar, tem medos a compartilhar, tem tristezas e aflições a compartilhar, e não é ouvida. Precisa ser compreendido e não é ouvido. Nós somos esses que compartilhamos solidariedade, compartilhamos amor, compartilhamos graça, compartilhamos misericórdia. Nós somos esses solidários. O Espírito Santo, ele faz com que nós sejamos instrumentos dele para abençoar as pessoas. E faz das pessoas instrumentos para nos abençoarem. Essa troca cheia de graça que acontece no corpo de Cristo. Aí a gente perde muito isso, porque hoje em dia a igreja tem sido vista mais como empresa, como superpotência, como um grande auditório com milhares de pessoas, como um palco de exibição de mágica e prodígios, como espetáculo. E a gente perdeu essa essência da igreja, que é a gente ter alguém para chorar junto. Às vezes chorar junto só. E às vezes o fato da gente só abraçar a pessoa, chorar junto, já fala mais do que qualquer palavra. Quantas vezes a gente fala coisas que se perdem? E quantas vezes um abraço, o choro solidário, fala muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer sermão, do que qualquer discurso, do que qualquer jargão, clichê, desses que a gente costuma usar. A gente compartilha solidariedade, aconselhem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, ouçam-se juntos.
chorem juntos, alegrem-se juntos, compartilhem suas bênçãos e alegrem-se com quem está alegre. Mas principalmente a gente tem muito, como igreja, dessa coisa mais terapêutica, sabe? De nos sentirmos acolhidos, de nos sentirmos aceitos, de nos sentirmos abraçados. Olha, igreja não é um lugar perfeito. Ninguém que queira chegar numa igreja procurando um lugar perfeito vai achar, porque a igreja não é lugar perfeito. Ela não é um céu, ela não é um paraíso. Se fosse, a gente não precisava ir para o céu, já estaria nele. Não é o céu. Mas também a igreja não é um inferno. Ela é feita de pessoas que foram resgatadas por Cristo, que estão mudando de vida, que estão crescendo na fé. E que se ajudam nisso, justamente porque a gente sabe que estamos todos no mesmo barco, crescendo juntos, precisando melhorar cada vez mais, sendo cada vez mais aprimorados pela graça, e a gente se ajuda nisso, a gente se compreende nisso. É importantíssimo que na igreja nós nos vejamos como pessoas que precisam ser sustentadas pela solidariedade, pelo acolhimento, pelo amor expresso. É nisso que a gente cresce. E isso a gente pode compartilhar também. Aquele menino que machucou o dedo quando foi brincar na porta e esqueceu o dedo ali na dobradiça da porta e esmagou o dedo quando virou a porta e foi chorar com o pai. Sentou do lado do pai e ficou esperando o pai dizer alguma coisa. O pai virou para ele e falou assim: olha, eu não tenho tempo para falar com você agora. E o menino respondeu: eu não quero que você fale nada, mas seria muito bom se você me dissesse só: deve estar doendo. Vocês sabem que a gente vai aprendendo essas coisas, não é? A minha filha Luísa resolveu fazer aulas de jiu-jitsu uma época da vida dela. E aí aquele negócio, né? Comecei a falar com ela: olha, você vai se meter nisso, vai se machucar, cuidado. Mas ela começou a fazer, estava gostando. Até que teve um dia que num dos movimentos lá, ela quebrou o pulso. E aí me ligou de lá para falar: pai, quebrei o pulso. Agora a gente é uma desgraça, sabe? A primeira coisa que vem na cabeça de um pai, nessa hora, para dizer, é que eu falei para você. Eu te avisei que isso ia acontecer. E ali na hora veio na ponta da língua, né? Mas aí a gente consegue superar a tentação. A gente disse: poxa, deve estar doendo isso aí. Quase que eu completei: deve estar doendo porque não me ouviu. Mas eu parei no meio da fala. Deve estar doendo isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa expressão, deve estar doendo isso aí, quando é dita na hora certa, tem um poder de conforto impressionante. Em vez de vir com aquele sermãozinho engavetado, com aquele discursinho feito, de repente a pessoa sente que está sendo acolhida e que o outro não está sentindo, mas ele está fazendo esforço para imaginar a dor que a gente está sentindo. Deve estar sendo difícil passar por isso. Eu nunca passei por isso, mas deve estar muito difícil passar por isso. Deve estar doendo muito. Não deve ser fácil. Essas frases assim, olha,
eu não sei exatamente o que eu posso fazer, mas o que eu puder fazer para te ajudar, conta comigo. São frases mágicas. São coisas que a pessoa naquela hora, que está naquela aflição, quando ouve, faz um conforto. Vocês veem, por exemplo, os amigos de Jó, enquanto estavam lá em silêncio com ele, quietos, chorando com ele, foi uma bênção. Agora, quando começaram a falar, querendo vincular o sofrimento de Jó ao fato dele ter feito alguma coisa errada, e buscar um julgamento moral para o sofrimento de Jó, o homem tinha perdido a família, tinha perdido os bens, estava cheio de úlceras no corpo. E aí vem alguém para tentar saber dele, o que você fez de errado para essa desgraça toda acontecer, querendo juntar sofrimento com merecimento. Essa impiedade que quer juntar sofrimento com merecimento. Como se o sofrimento na vida viesse por questão de mérito. Que foi o mesmo erro dos discípulos quando viram aquele paralítico ali em Betesda e perguntaram para Jesus: quem foi que fez alguma coisa ruim? Foram os pais dele para que ele nascesse assim, ou foi ele mesmo ainda no útero da mãe? Olha só que idiotice. E Jesus simplesmente respondeu: nem ele, nem os pais. Mas eu vou mostrar para vocês que a glória de Deus se manifesta até numa desgraça, num sofrimento, numa aflição, numa situação difícil. Essa nossa necessidade de vincular sofrimento a merecimento, quer dizer, a pessoa já está passando uma situação difícil, está doente, a gente ainda vai dizer: você está com pouca fé, hein? Você está com pouca fé, hein? Como é que você fica doente assim? A pessoa está deprimida, e a gente ainda vai dizer: olha, isso aí é falta de oração. Eu nunca vi impiedade maior do que essa. Há impiedades que a gente até entende, porque são pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, não sabem de nada, mas pessoas que conhecem o Evangelho e dizem uma coisa dessa. Quer dizer, a pessoa ainda tem que carregar dois pesos, o peso de estar doente e o peso da culpa, por estar doente. Então Paulo está dizendo: olha, sabe o que vocês podem compartilhar? Solidariedade. O que as pessoas mais precisam é solidariedade, o que as pessoas mais precisam é compreensão, o que as pessoas mais precisam é demonstração de suporte, é de empatia, é de identificação. É o que as pessoas mais precisam. Compartilhem isso, ensinem-se, aconselhem-se uns com os outros. Levem junto as suas cargas, como Paulo diz em Gálatas, levem junto as suas cargas, cada um tem a sua, cada um tem seu peso, cada um tem seu fardo. Então levem juntos, porque fica muito mais difícil se além da carga que a gente tem que levar, ainda tem aqueles irmãos que sentam em cima, pisando em cima da gente. Carreguem juntos as suas cargas. É claro que existem coisas em que nós erramos e há consequências que a gente precisa assumir. Isso é outra coisa que o Evangelho também não se omite. O Evangelho diz: olha, tem coisas que a gente, passos errados que a gente dá, situações que podiam ter sido evitadas e a gente deixa acontecer. Está tudo ali, a gente já sabe, está tudo diante da gente, mas a gente assim mesmo deixa acontecer. E aí há consequências que decorrem dessas coisas.
A Bíblia nunca negou isso. E às vezes há sinais que a gente carrega para o resto da vida. São as tais das marcas dos pregos, não é? O menino que botou aqueles pregos na porta, o pai mandou retirar, tirou os pregos. Mas os buracos estão lá, as marcas estão lá, estão marcados na porta. Então tem certas coisas que a gente faz, que a gente provoca, que a gente deixa acontecer. Não tem esse negócio, olha, não tem esse negócio, foi o diabo. Não foi o diabo, foi você. O máximo que pode acontecer é o diabo abrir a porta e dizer, ó, você pode entrar por aqui. Mas quem vai entrar, quem dá o passo, quem sai andando através da porta é você. Não adianta vir com essa desculpa, o diabo me derrubou. Não, senhor. Foi você que se jogou no chão. Ele só disse, se quiser pode se jogar. Quem quis se jogar foi você. Então há coisas que a gente faz e que a gente precisa assumir as consequências, que vão deixar consequências. Isso é uma coisa, acontece. Mas vincular o sofrimento sempre com questões morais, e mais, além das consequências que a pessoa já vai assumir, que são consequências naturais daquilo que ela fez, ainda tem que ficar levando com isso todo o peso da perseguição, das críticas, que ainda caem sobre ela, aí não tem nada a ver. Porque aí a gente fala como Jesus Cristo falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, em vez de ir lá, estender a mão e ajudar a levantar, apedreja junto. Nós somos igreja. E nós, como igreja, nos solidarizamos. E compartilhamos a nossa solidariedade. Essa é a segunda coisa. Então, olha que coisa. O fato de sermos igreja, de conhecermos o Evangelho, primeiro faz com que a gente compartilhe o que a palavra de Cristo está fazendo em nós, a maneira como ela está trabalhando conosco. A segunda coisa que nós compartilhamos é essa solidariedade, é esse suportar-se juntos, é esse carregar as cargas juntos, é esse chorar juntos, é esse ajudar-se mutuamente. É esse amparar-se reciprocamente. E a terceira coisa, e última, que Paulo está dizendo, olha, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. A gente cultua junto, a gente louva junto, e a gente agradece juntos, culto, sempre culto a expressão de gratidão, a gente... No culto está agradecendo. Até isso, essa mercantilização eclesiástica está invertendo. O pessoal está indo a culto para comprar bênçãos de Deus, para fazer negociata com Deus. Está indo a culto para dizer, olha, Deus vai me ver aqui, então essa semana Ele vai me abençoar. Deus vai me ver aqui, essa semana não vai acontecer nada de mal comigo. Deus vai me ver aqui e eu não vou ter problema nenhum essa semana. Não. Culto, na essência, a gente não está ali para comprar favor nenhum de Deus, a gente está ali para agradecer. Essencialmente, culto é gratidão. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente louva junto. E o ponto de partida para tudo isso é a gratidão da nossa experiência com a graça de Deus. O que a gente compartilha para louvarmos juntos, para agradecermos juntos, é a experiência que nós temos com a graça de Deus. A graça que começou a agir na nossa vida, deixando-nos existir, porque nós podíamos não existir. Simplesmente, nós podíamos não ter nascido. Mas existimos, estamos aqui. A graça de Deus que se renova em nós quando a gente acorda cada dia,
vivo, respirando. A graça de Deus que enviou Cristo para nos trazer o Evangelho, a graça de Deus que fez com que Cristo nos resgatasse na cruz, a graça de Deus que fez com que Cristo ressuscitasse, a graça de Deus que faz com que nós sigamos a Cristo, a graça de Deus que faz com que o Espírito de Deus habite em nós, a graça de Deus que faz com que tenhamos a sua palavra em nossas mãos, a graça de Deus que faz com que nós conheçamos o Evangelho e participemos dele, a graça de Deus que faz a nossa fé se desenvolver e crescer, a graça de Deus que aprofunda a nossa experiência com Cristo cada vez mais, a graça de Deus que vai nos acompanhando naquilo que vemos e naquilo que não vemos. Às vezes nem sabemos, nem imaginamos, mas tudo é graça, tudo é graça. E o apóstolo Paulo chega a dizer que até as coisas que não dão certo na nossa vida, a graça de Deus vai dar um jeito para que aquilo de alguma forma acabe servindo para a gente. Até as experiências ruins, até as perdas, até os prejuízos. A Maria estava cantando aqui a oração do pai, dizendo para o filho, eu amo você, volta, vem para mim. A experiência que nós temos na graça é essa. Diante desse pai de graça, todas as perdas que a gente teve fora da casa, na pocilga, junto com os porcos, tudo isso, de alguma forma, acaba sendo trabalhado por Deus nessa volta e nessa recepção da graça dele conosco. E a gente compartilha isso, compartilha essa experiência com a graça de Deus, que nós todos temos, que nós experimentamos e vemos acontecer na nossa própria vida. Então Paulo diz, olha, vocês cantam, vocês louvam, vocês exaltam a Deus juntos. Eu gosto dessa diversidade que Paulo bota aqui, né? Paulo fala em salmos, que era como os judeus faziam. Eles cantavam os salmos nas sinagogas. Paulo fala em hinos, que eram aquelas coisas mais trabalhadas. E Paulo fala em cânticos espirituais, que eram aquelas coisas mais informais. Essa diversidade, sabe? Não tem uma forma de culto. Não existe um estilo de culto. Não existe um estilo de música para culto. Não existe um tipo de instrumento para culto. Não existe uma posição para culto. O que existe é culto, é o coração espontaneamente se expressando diante de Deus. E aí Paulo fala dessa diversidade e diz, olha, vocês fazem isso juntos porque é a experiência da graça que vocês estão compartilhando. Então é isso. Quando a gente pensa nesse conceito de sermos igreja, nós estamos falando disso. A gente não está falando da ordem do culto. A gente não está falando da formalidade dos ritos. A gente não está falando da oficialidade das liturgias. A gente não está falando da experiência técnica, da montagem formal das coisas. A gente está falando desse sentimento e dessas coisas que a gente compartilha. Juntos, por sermos igreja, a gente compartilha a palavra nos transformando. A gente compartilha a solidariedade que temos uns com os outros. E a gente compartilha a nossa experiência na graça de Deus. É o que a gente compartilha aqui nos nossos cultos. É o que a gente pode compartilhar nos grupos de comunhão que a gente vai formar juntos ali, estudando a palavra, orando uns com os outros, compartilhando as bênçãos, testemunhando como a gente precisa disso e como isso é importante para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Isso é igreja. Isso é sermos igreja, e a igreja somos nós. Que o Senhor nos oriente para que igreja não seja só um conceito vazio, técnico e formal. Que igreja para nós não seja só ter sido batizado. Que igreja para nós não seja só ter um cargo na igreja. Que igreja para nós seja essencialmente
juntos, como corpo de Cristo, nos identificarmos, como eu disse hoje pela manhã, e compartilharmos juntos, como eu estou dizendo agora. Que o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Cristo, cabeça da igreja, faça de cada um de nós a sua igreja verdadeira naquilo que vivemos com Ele. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe nisso. Curva a sua cabeça comigo. Eu quero hoje fazer um convite a você que entrou aqui e talvez não tenha conhecido ainda o Evangelho e essa noite quer experimentar essa palavra de Cristo transformadora, da qual eu fiz referência. Essa palavra que transforma, essa palavra que muda o coração, essa palavra que muda a mente, essa palavra que mexe com a gente, que nos torna melhores diante de Deus, diante das pessoas. Eu não sei se temos aqui alguém que está sentindo aí no coração, que sente agora no coração o desejo de conhecer esse Cristo, de aceitar esse Evangelho, de viver esse Evangelho, de experimentar essa graça, de conhecer essa redenção que Cristo traz, de deixar que a palavra de Cristo habite em vocês. Como disse Paulo nesse texto, que a palavra de Cristo habite em vocês. E se você essa noite quer que a palavra de Cristo habite em você, que o Evangelho habite em você, que o amor de Deus habite em você, que a graça de Deus habite em você, que o Espírito de Deus habite em você, mude sua vida, mude seus caminhos e o traga para Ele, e o traga para o Evangelho de Cristo. Eu quero orar por você hoje e quero convidar você a ficar em pé aí no lugar em que você está. Se nessa noite você está dizendo: eu quero a palavra de Cristo na minha vida, eu quero o Evangelho de Cristo na minha vida, basta que você se levante, fique em pé aí, que eu quero orar por você agora, que nessa noite está tomando essa decisão. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Isso, vá ficando em pé, é só se levantar. Com esse gesto você está dizendo: eu quero isso, eu quero a graça de Cristo em mim, eu quero a palavra de Cristo em mim. Senhor querido, aqui estão estes corações que se abrem para a Tua graça, para o Teu amor, para a Tua palavra. Responde, Senhor, a esses corações abertos, habitando neles, com Teu amor, com a redenção de Cristo, e fazendo a obra que Tu podes fazer em suas vidas. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus, o nosso Redentor e Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé agora então, e vamos cantar, caminhando aqui para o final do nosso culto.